adolescente levanta e arremessa uma blusa na direção do professor enquanto ele escreve no quadro. Moleque! Queria que pegasse em mim. Queria? Queria, agora peraí que vai acertar. O mesmo aluno amassa a prova em frente ao professor. Amassou a prova toda, é capeta, doido. Você teria coragem de entrar em uma sala de aula, enfrentar 30 adolescentes mal educados, ouvir desaforo, aguentar ameaça e ainda sair ganhando menos que um caixa de supermercado? Pois é. No Brasil, ser professor virou profissão de risco. E o pior, ninguém liga. A sala de aula virou ringue. O professor virou saco de pancada. E a educação já foi enterrada há muito tempo. Ele também tenta destruir as provas dos colegas. Pronto, acabou a prova. Outro estudante chega a empurrar o professor, exigindo que a porta fique aberta. Tudo isso aconteceu na terça-feira, numa sala de aula do CIEP Municipal Mestre Marçal, em Rio das Ostras, no litoral norte do estado. Depois da humilhação, o professor pediu demissão do cargo. Se você também está revoltado com essa situação, deixa o like, comenta aqui embaixo sua opinião e compartilha esse vídeo. Porque o que está acontecendo nas escolas do Brasil é um absurdo, e parece que ninguém quer enxergar. Hoje em dia, ninguém mais quer ser professor. E, sinceramente, dá até para entender. A profissão que um dia foi sinônimo de respeito, de vocação, de transformação, hoje virou sinônimo de sofrimento. A maior queixa dos que abandonaram a carreira é uma só: o completo descontrole em sala de aula. O professor entra para ensinar e sai remendado. Apanha de aluno, apanha de pai, apanha da própria depressão. E não tem para onde correr. Você acha exagero? Então escuta isso. Me dá a imagem, ó. O professor falou pro menino que ele estava indo muito mal na escola, que ele precisava fazer pelo menos um trabalho para melhorar a nota. Olha o que esse garoto faz com esse professor. Esse garoto tem 19 anos. Olha o que ele faz pro professor, ó. O professor se levanta, tira o óculos, tum, ele bate. Esse professor desistiu da profissão. 1 ano se passou. O professor agora trabalha como caixa num supermercado. Enquanto isso, o aluno, que já era repetente, continua na escola, se achando um herói. Todos os dias a mesma coisa. Todos os dias indisciplina de aluno. Todos os dias problemas escolares, violência, xingamento, não conseguia cumprir os propósitos. Isso foi me colocando muito para baixo. Até que eu saí de férias, né? Terminou o ano letivo. Eu saí de férias, consegui respirar, não consegui outro trabalho e tive que voltar e ficar mais 1 ano. E aí esse último ano nessa escola foi bem difícil para mim. Eu tive muita depressão. O meu quadro de depressão aumentou. O meu quadro de ansiedade piorou muito, até que eu tive que procurar uma ajuda psiquiátrica. Eu tive que buscar ajuda médica. E aí eu comecei a tomar remédio, né? Eu tomava 2 remédios por dia para conseguir lidar com a depressão e controlar a ansiedade. Porque nesse último ano a ansiedade ficou tão forte que eu tinha crise de ansiedade dentro da sala de aula. Então eu tinha que sair da sala de aula passando mal. Às vezes eu dava aula, chegava em casa, eu tinha crise. Então eu tinha que tomar remédio para parar a crise. Tá? Eu tinha que tomar remédio para dormir, porque a crise também de ansiedade não deixava. Isso foi piorando, né? E eu realmente tive que fazer acompanhamento com o médico, com o psiquiatra nesse último ano dessa escola. E eu terminei o ano letivo, assim, destruído. Esse é o relato de um professor, como tantos outros que hoje estão abandonando a profissão por causa da saúde mental completamente destruída. E o mais surreal é que, se o professor tenta botar ordem, quem leva a culpa é ele. Tenta chamar atenção? O conselho tutelar aparece. Cobra dever de casa. Os pais invadem a escola, espancam o professor e acham que estão com razão. Um pai foi gravado invadindo uma escola pública e agredindo o professor do filho. Foi na escola municipal o professor José Fernandes da Silva Neto, na cidade ocidental. Primeiro, o pai de camisa vermelha entra na sala da coordenação, briga, ofende, faz ameaças. Depois, quando percebe que está sendo gravado, parte para cima do professor. Tá fumando quem aí? Tá fumando quem? Ele não tá fumando. Nesse outro vídeo, já fora da sala, o pai é gravado dando chutes e socos enquanto o professor se afasta. Hoje, o professor é visto como inimigo e o aluno, por incrível que pareça, como vítima da sociedade. Enquanto isso, o que a juventude idólatra? MCs que exaltam arma, bebida, mulher objeto. Influenciadores de porcaria. Você fala de estudar, eles riem da sua cara. Porque o que vale é ostentar.
É fazer vídeo no TikTok zoando o professor. É destruir a sala de aula e virar meme. E ainda tem gente que pergunta, ué, por que ninguém mais quer ser professor? Hoje eu ouvi assim, nossa, no Brasil, ninguém mais quer ser professor. Por que será? Se é tão tranquilo. Eu falei, oi? Nós vivemos uma educação que está totalmente sucateada, um sistema educacional falido, salas superlotadas, transferências de responsabilidades das famílias para as escolas, materiais defasados, ambientes educacionais sem a mínima dignidade de um espaço para poder dar uma boa aula, um bom trabalho, um projeto, burocracias que só travam o dia a dia do professor, cargas de trabalho muito alta. O professor não consegue fazer tudo o que precisa dentro do horário de trabalho coletivo, por exemplo, leva para fazer coisa em casa, né? Salários pífios. Ou seja, a valorização profissional do professor, ela está decadente. E como se não bastasse tudo isso que eu tô falando pra vocês, a gente se depara com notícias do tipo, professora foi espancada por pais de alunos simplesmente por cobrar um dever de casa. Homem ataca a professora de educação infantil com seringa e injeta um líquido suspeito. O professor é agredido na sala de aula por pedir pro aluno não utilizar o celular porque é lei. Aí o aluno quer utilizar, o que ele faz? Bate no professor. Pai causa traumatismo craniano em professor por bater severamente na porta da escola, na frente das crianças, na frente de outros familiares, enfim. Então, gente, por que será que no Brasil ninguém mais quer ser professor? Precisa desenhar? Não, né? Hoje, o Brasil é um lugar onde o MC que canta besteira é tratado como gênio e o professor que tenta ensinar é tratado como lixo. Um país que cultua a ignorância, que incentiva a burrice, que premia a mediocridade. É isso que o Brasil valoriza. O funk, o tigrinho, a pornografia precoce e a idiotice televisionada. Enquanto isso, quem tenta fazer a diferença é massacrado, humilhado e jogado no lixo. E ainda tem mais, os pais jogam toda a responsabilidade da educação dos filhos nas costas da escola. Largam os filhos como se fossem encomenda. Acham que é obrigação do professor ensinar valores, ética, respeito. E quando dá errado, culpam o professor de novo. Querem que o professor eduque, crie, discipline, ensine e ainda seja babá. Mas não dão nenhum respaldo, nenhum apoio, nenhuma estrutura. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O professor brasileiro está abandonado. E só vai piorar. Porque cada vez mais os bons estão desistindo. Estão largando tudo, indo vender bolo no pote, abrir brechó, ser Uber, porque é menos humilhante do que enfrentar uma sala de aula em ruínas. A educação morreu. A sala de aula virou campo de guerra. O aluno virou agressor. E o professor, a vítima invisível. E você? Vai continuar fingindo que isso é normal? Se você é ou já foi professor, deixa aqui nos comentários o seu relato. Expõe essa realidade. Mostra pro mundo o que é dar aula nesse país onde ser educado é motivo de deboche. E se você não é professor, mas tem um mínimo de respeito por quem ainda insiste em ensinar nesse caos, compartilha esse vídeo. Vamos mostrar que ainda existe gente que valoriza o que realmente importa. Porque sem professor, não há médico. Não há engenheiro. Não há nada. E no ritmo que estamos indo, o Brasil não vai ser apenas o país sem educação. Vai ser o país sem futuro.